Vamos dar início ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, sempre consultando a Bíblia. Pastor, temos aqui a pergunta de uma mulher NQI. Um crente verdadeiro frequenta a Igreja Católica? Eu não quero julgar. Eu quero apenas dizer que uma pessoa que, se ele é crente verdadeiro, naturalmente ele deve ter a sua igreja. A igreja onde ele se reúne normalmente. E neste particular, a Bíblia declara no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que não devemos abandonar a nossa congregação, a nossa igreja, como é costume de alguns. Então, como deixar a sua igreja para ir assistir uma reunião na Igreja Católica? Diz o texto mais em seguida: antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Agora, a palavra que aqui nos vem, um crente verdadeiro, eu penso que essa atitude que está sendo aqui relatada é mais própria de um crente morno, não um crente verdadeiro, porque um crente verdadeiro deve ter convicções, e ter convicções dá margem a uma atitude única, uma posição definida. Foi por isso que Jesus declarou também em Mateus capítulo 6 e no versículo 24 que a pessoa deve ter uma única forma de agir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se a pessoa tem duas igrejas, e qual das duas ela irá ficar? Ela deve ter uma posição definida. E isto é próprio, como dissemos, de crente titubeante. Porque no capítulo 3 do Apocalipse, Jesus fala à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, qualquer que seja a pessoa, se realmente ela tem compromisso na igreja da qual é membro, ela deve ter uma atitude diferente, obedecendo Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Temos aqui outra pergunta de um homem em QI. Aliás, são duas perguntas. A Bíblia realmente proíbe a mediunidade? Podemos confiar nos médiuns? A Bíblia, sim, proíbe a mediunidade. Quando qualquer pessoa for convidada para participar de uma sessão com esse objetivo de ouvir mensagens supostamente vinda de pessoas já falecidas, que através do médium se comunique, trazendo mensagem para as pessoas que às vezes sentem saudade dos parentes já falecidos e pensam que podem manter um diálogo com eles. Diz o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirreiam. Essa palavra é quase desconhecida, mas é como se dissesse cochicham.
e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? E a resposta à pergunta é dada no versículo 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Ora, se vamos consultar a lei, e a palavra lei tem o sentido de lei de Moisés, que consiste dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então vamos consultar o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, e no versículo 9 até ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, e, finalmente, nem quem consulte os mortos. Aqui está a prática da mediunidade. Nem quem consulte os mortos. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então, o livro de Isaías 8, 19 e 20 recomenda que não se faça, que não se tome essa providência de querer consultar os mortos para obter alguma iluminação, algum esclarecimento. Isso não está reservado para nós. O que vai acontecer? Que a pessoa vai ser enganada. E ela pode cair num erro até que venha lhe ocasionar a morte, como aconteceu com Saul. Quando ele foi consultar a médium de Endor, diz a Bíblia no capítulo 10 de 1 Coríntios e no versículo 13, assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Tenhamos cuidado, que a palavra de Deus é muito clara nesse particular, e qualquer desobediência ao problema do engano e ao problema de estar pecando contra Deus. Outro NQI, uma mulher, ela pergunta: só Deus precisa da gente? A pergunta, se Deus precisa da gente, na verdade, seria melhor perguntar se nós precisamos de Deus. Porque Deus é o dono de tudo. Agora, Ele nos concede a oportunidade de colaborar com Ele, como aconteceu na criação. Nós lemos que Deus deu uma incumbência a Adão de tomar conta do jardim. Ele foi então encarregado
de tomar conta do jardim. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí está então Deus dando ao homem, no caso Adão, a incumbência de cuidar do jardim. Isso é extensivo a todos os homens, como diz o capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, existem pessoas, então, em nossos dias, que entregam suas vidas a Deus para que Deus realize o seu propósito. Temos o caso de Moisés, que foi chamado por Deus através de uma revelação da sarça ardente que se queimava e não se consumia. E Moisés, despertado em curiosidade, se aproximou. E Deus lhe disse, então, a incumbência para ele que fosse falar a Faraó e que tirasse o seu povo da terra da escravidão. Então ele se serviu de Moisés para esse trabalho, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deu de incumbência aos seus discípulos que fossem e pregassem o arrependimento e a fé em seu nome por todas as nações, de modo que ele se serve de nós para a realização da sua vontade, desde que estejamos de acordo com ela. NQI pergunta, pastor: o quarto mandamento é repetido no Novo Testamento? A nossa resposta é que não. Vou repetir: o quarto mandamento não é repetido no Novo Testamento. É verdade que o Novo Testamento cita mandamentos indistintamente de toda a lei de Moisés. E como temos repetido aqui, a lei de Moisés consiste não de 10 mandamentos. A lei de Moisés consiste dos 5 primeiros livros da Bíblia. São 613 mandamentos. E para que alguém pudesse ser justificada pela obediência à lei, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, declara: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. E os 10 mandamentos estão dentro desta lei de Moisés, em 2 situações. Primeiro, no livro de Êxodo, capítulo 20, e segundo, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, em diante. Então, sobre a pergunta se o quarto mandamento é repetido no Novo Testamento, e nós dissemos não, em nenhum lugar. Bom, vamos às provas que vêm consubstanciar a nossa declaração. Se você abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar no versículo 3
O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é repetido no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, que aparece em 1 João, capítulo 5, versículo 21, no Novo Testamento. O terceiro mandamento aparece em Êxodo 20, e versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento aparece em Tiago 5, versículo 12. O quarto mandamento em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não existe no Novo Testamento, em nenhum lugar é repetido este mandamento. O quinto mandamento, de Êxodo 20, versículo 12, aparece no Novo Testamento em Efésios 6, 1 a 3, que é: honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, que está no livro de Êxodo 20, versículo 13, aparece no Novo Testamento em Romanos 13, versículo 9. Não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás, que aparece em Êxodo 20, versículo 14, é repetido em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Oitavo mandamento, 20, versículo 15, não furtarás, aparece em Efésios 4, 28. O nono mandamento, que é: não dirás falso testemunho, Êxodo 20, 16, aparece em Colossenses 3 e 9. E o 10º mandamento: não cobiçar a casa do teu próximo, e etc., aparece em Efésios, capítulo 5 e versículo 3. Então podemos dizer, com base na Bíblia Sagrada, que este preceito, o quarto, não é repetido. Agora, os que insistem na guarda do sábado, dentro do novo concerto, dentro do Novo Testamento, costumam citar, quando assim são confrontados, o livro de Mateus 24 e versículo 20. Esse texto de Mateus 24, versículo 20, diz: olhai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então diz, aí aparece a palavra sábado. Ora, pense bem, meu prezado ouvinte, se devemos santificar o sábado com base no texto de Mateus 24, 20, então, para sermos coerentes, deveríamos também santificar o inverno. Sim, santificar o inverno. Na ânsia de encontrar uma justificativa, como dissemos, para apoiar a vigência do quarto mandamento dentro do Novo Testamento ou do Novo Concerto, os guardadores do sábado se viram obrigados a recorrer a Mateus 24, 20, já citado. Ora, qualquer pessoa que leia o texto em apreço entenderá que Jesus aponta dois tempos. Ele aponta para o inverno e aponta para o sábado. Obviamente, se um se torna obrigatório, o outro, sem dúvida, também. Logo, seriam dois mandamentos. Agora, na verdade, o que ensina Mateus 24, 20? Ora, Jesus está falando sobre o acontecimento que se deu historicamente no ano 70 da nossa era, quando os discípulos perguntaram que sinal haverá destas coisas, quando se reportava a estrutura do templo,
Jesus, então, deu sinais que mostrariam o que ocorreria naquele tempo, mais ou menos 40 anos mais tarde. Jesus não tinha em vista a guarda do sábado. O que ele tinha em vista durante o cerco da cidade de Jerusalém pelo general Tito, no ano 70, era que Jesus tinha preocupação com a segurança dos seus seguidores. Então, observando o texto de Mateus 24, 20, notamos que Jesus dá orientação para eles fugirem para os montes. No versículo 16, aconselha-os a não entrar em casa. No versículo 17, não retornarem à cidade de Jerusalém, mas partissem de onde estivessem, no sentido de fugir. Fala ainda do sofrimento das mulheres que estivessem amamentando, eventualmente, no versículo 19, e por fim, para orarem, para que a fuga da cidade de Jerusalém não ocorresse nem no inverno nem no sábado. É o versículo 20. E por que esse cuidado de Jesus para com os seus seguidores, por exemplo, no inverno? Porque fugindo no inverno da cidade de Jerusalém, poderiam morrer de frio nos campos. Da mesma maneira, fugindo no sábado, encontrariam as portas da cidade fechadas, impossibilitando a fuga e, consequentemente, morreriam na cidade. Logo, não podemos deixar de reconhecer no texto de Mateus 24 e 20, é o cuidado de Jesus contra os dois perigos, o perigo do inverno e o perigo do sábado. Se alguém interpreta com isso que o sábado deve ser guardado, deduzindo tal situação das palavras de Jesus, essa pessoa deve ser coerente. Admitir também que o inverno entra e deve ser santificado. Logo, fora isso, é contestar sem base nenhuma. Pastora, a nossa ouvinte Aurora, ela faz menção de Mateus 24, 19, que diz assim: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Pede para o irmão falar sobre isto. Bom, nós acabamos de falar sobre isso. Quando Jesus aí fala das grávidas, ele está advertindo para que não ocorresse que houvesse grávidas naqueles dias, porque se houvesse, se elas estivessem grávidas amamentando, correria um perigo muito grande. Como é que isso fariam a fuga da cidade de Jerusalém? É a mesma coisa que que Jesus falou do inverno e do sábado. São problemas que poderiam dificultar as pessoas a fugir daquele perigo iminente que estava se apontando com o fechamento da porta da cidade, pelo cerco que o general Tito estava impondo aos judeus. Então teriam que correr. Como correr grávido? Haveria impedimento, dificuldades. Aqui uma pergunta de um homem NQI. Ele pergunta o seguinte: o que os escritores falam sobre pastoras, bispos, diaconisas, apóstola?
quero dizer que a Bíblia Sagrada é muito clara nesse particular, a ponto de certas pessoas não se conformarem com a posição de Paulo, com a sua exposição de motivos, que não recomenda pastoras, bispas, porque em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo, no versículo 9, faz recomendações às mulheres no sentido do seu porte na igreja, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Agora, no versículo 11, então, ele diz: a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, aqui do versículo 11 a 14, o apóstolo Paulo recomenda que a mulher não use de autoridade, como seria necessário se colocando como uma pastora, às vezes do próprio marido.